Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 15. Se você tem a sua Bíblia próximo a você. Se você não tem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco diretamente aqui da tela. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra, porque não é a palavra do homem para a sua vida, é a palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem unção. Então vai sair dessa palavra para a sua vida unção, poder e autoridade. Se você assim aceitar e crer nessa mensagem que hoje vai ser lançada para o seu coração. Boa noite, irmã Júnia, Deus abençoe sua vida. Vamos lá, gente, o livro de 1 João, capítulo 2, no versículo de número 15. A palavra de Deus, ela diz assim, o título da palavra: não se deve amar o mundo. Lembrando que esta palavra não é a palavra do homem para você, não é a palavra do Jefferson para a sua vida, é a palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de Deus, ela tem poder, autoridade e unção. Então serão essas três coisas que vão hoje tocar na sua vida: autoridade, poder e unção. Mas para essa autoridade, para esse poder, essa unção tocar na sua vida, você vai ter que aceitar a palavra de Deus para você. Você vai ter que aceitar ela, porque é de Deus para a sua vida. E o título já começa dessa forma: não se deve amar o mundo. Então Deus está dando para a gente um direcionamento. Ele está mostrando para mim e para você qual caminho nós devemos andar. Se assim você quiser ter a vida de Deus, se você quiser experimentar o poder de Deus, se você quiser receber a sua salvação, lembrando, Deus não obriga a gente a fazer nada. Ele semeia a palavra. E aquele que acolher a semente vai colher frutos poderosos. Então o direcionamento de Deus para a nossa vida, de Deus, é essa: não se deve amar o mundo. Por que, pastor? Deus, ele fala assim. Vamos ouvir o porquê que Deus está dizendo dessa forma. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha isso, gente. Então você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus. Você veio aqui para receber de Deus a sua vitória, o seu milagre. Então, se existe alguma coisa na sua vida dando errado, se tem alguma coisa que você colocou a mão e não deu certo, se você está passando qualquer luta, seja na vida sentimental, financeira, Deus está dizendo para você o segredo para você vencer essa situação. E qual é o segredo que Deus me passa nesta noite? É esse: que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se nós amarmos as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está em nós. Não está em nós. Não está em nós. Então não tem como a gente dizer eu amo a Deus e você está amando o mundo. Porque ou você faz um ou você faz outro. Quando Deus ele diz que o meu povo sofre falta de conhecimento, é por isso. Porque tem muita coisa na nossa vida que está dando errado, não é porque Deus quer, não. É porque nós amamos mais o mundo. E amando o mundo, o amor de Deus não está em nós.
Porque nós escolhemos, lembre disso, nós que escolhemos ou amar a Deus ou amar o mundo. Se você amar a Deus, Deus ele vai providenciar para você coisas maravilhosas. Mas se você amar o mundo, a palavra do próprio Deus diz que o amor de Deus não está nessa pessoa. Por mais que essa pessoa diga, mas Deus me ama, Deus está dentro de mim. Mas Deus está dizendo, se você ama o mundo, o meu amor não está em você. E não é o pastor que está falando isso. Eu mostrei para vocês aqui na Bíblia. Eu vou ler até novamente para você esse versículo. Eu vou ler de novo para você entender. São 3 versículos hoje, mas eu vou mostrar para você novamente. Não se deve amar o mundo. Você veio aqui para ser direcionado por Deus. E Deus está te direcionando. Se você vai continuar fazendo a mesma coisa, lembre, é você que vai decidir. Mas se você também tomar uma atitude para mudar isso, é você também que vai escolher. A semente que é a palavra de Deus está sendo semeada. Quem vai receber, eu só vou ver depois através de testemunhos. A pessoa que absorver a palavra de Deus, eu, pastor Jefferson, só vou ver acontecer na sua vida um milagre as pessoas que aceitaram. Pastor, como é que o senhor vê que uma pessoa recebeu a palavra que o senhor está pregando? É pelos testemunhos. Quando a vida da pessoa que estava dando errado começa a dar certo. Quando a família que estava destruída começa a ser restaurada. Quando a vida financeira da pessoa que estava toda destruída, Deus começa a restaurar e prosperar aquela vida. E mudar a história daquela pessoa completamente. É assim que eu consigo ver se alguém ouviu a minha pregação. Se alguém aceitou a palavra do meu Deus. E está escrito assim, ó, no livro de 1 João, capítulo 2, no versículo 15. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. E diz assim o versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se Deus está dizendo que o amor do Pai não está nele, quer dizer que não está. Mas a pessoa está dizendo que está, mas Deus falou que não. É o que eu sempre tento falar para todas as pessoas. Deus não quer que nós venhamos servir a Ele do jeito que a gente acha. Ou do jeito que a gente quer, não. Já existe a forma de amar a Deus na Bíblia. Já existe a forma de servir a Deus na Bíblia. Se você está fazendo errado é porque você não está buscando conhecimento da Bíblia. E quando você não busca conhecimento da Bíblia, escuta o que eu vou dizer para você. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Porque a sua vida já era para estar bem lá na frente, muito longe. Mas por nós não aceitarmos a direção de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento que vem dele, nós continua tropeçando. E tropeçando tem um monte de gente caída no meio do caminho. E não era isso que Deus quer para nós. Hoje, pessoas estavam caídas no meio do caminho. Mas por essa palavra, pessoas estão sendo levantadas para continuar a caminhada. Você vai continuar essa caminhada. E você vai tomar posse da sua vitória, do seu milagre. E continuando, o versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque tudo que há no mundo, Deus está dizendo, tudo que há no mundo, ele não está abrindo exceção para nada, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo.
Então a concupiscência é a cobiça, é o desejo que a pessoa tem exagerado. E esse sentimento não vem de Deus, mas procede do mundo. Procede do mundo, vem do mundo. E Deus ele é bem claro quando ele diz: porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne. Então existe ali um desejo, uma cobiça. E essa cobiça é a soberba da vida. Porque é aquilo que os seus olhos veem. É aquilo que você consegue enxergar. E Deus diz: não procede do Pai, mas procede do mundo. Existe uma diferença muito grande entre você amar a Deus e Deus fazer você conquistar. E existe uma outra diferença que é você amar o mundo e querer que Deus te entregue alguma coisa de lá. Então as pessoas elas buscam de forma ao contrária. Deus ensina: ame a Deus e não ame o mundo. Porque se você amar a Deus, Ele vai acrescentar na sua vida tudo o que você precisa. Porém, o que nós fazemos é totalmente ao contrário. Por que, pastor, é o contrário? Porque nós amamos primeiro o mundo. Nós começamos a cobiçar primeiro todas as coisas que existem no mundo. Nós primeiro fazemos isso. E depois de cobiçar, depois de ter um desejo, aí a gente vai e fala: Deus, eu queria tanto isso. E Deus fala assim: filhinho, primeiro eu pedi para você fazer uma coisa. Não foi para você desejar o que está lá fora. Foi para você me amar primeiro. Porque quando nós amamos a Deus, Ele vai acrescentar para você tudo que você precisa aqui na terra. Mas não porque você amou o mundo. Não porque você cobiçou as coisas do mundo. Não. Eu vejo pessoas sofrendo no relacionamento. Eu vou dizer para você aqui agora. Eu conheço muitas pessoas, quando eu digo muito, é muita gente mesmo, sofrendo na vida sentimental. Sabe por quê? Porque cobiçou primeiro o mundo. Depois de ter cobiçado o mundo, ele cobiçou uma pessoa, um homem, uma mulher. Aí ele começou a fazer os sonhos, projetou, fez tudo que tinha que fazer, casou. Aí no casamento a pessoa começou a descobrir coisas. E por descobrir, ela começou depois a buscar a Deus. Só que Deus não pediu para fazer isso. Ele não pediu para fazer isso. Primeiro, o que Deus pediu foi para você amar a Deus. Porque quando você ama a Deus, Ele vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Por não amar a Deus, muitas pessoas, por cobiçar ao mundo, estão escolhendo pessoas erradas. E escolhendo pessoas erradas, estão sofrendo. Estão sofrendo. E não é isso que Deus quer para você. Então quando você pergunta: mas por que eu estou sofrendo? É porque você fez ao contrário. Primeiro você amou o mundo. Primeiro você cobiçou as coisas do mundo. Primeiro você desejou o que estava no mundo. E depois de ter desejado, corrido atrás, feito tudo o que você queria, depois de estar tudo errado, você vai orar a Deus. E Deus não pediu para fazer isso. Ele pediu primeiro para você amar a Deus. Porque quando você ama a Deus, Ele vai abençoar o seu relacionamento. Quando você ama a Deus, primeiro, Ele vai abençoar os seus filhos. Quando você ama a Deus, primeiro, Ele vai abrir portas aonde você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Mas porque primeiro você amou a Deus. Não porque você cobiçou e desejou as coisas do mundo. Não foi por causa disso. Eu vejo muitas pessoas hoje sofrendo. E por estarem sofrendo, ela pergunta para Deus: Senhor, por que eu nasci para sofrer? Não. Você não nasceu para sofrer. O que está acontecendo é que você está desobedecendo aquilo que Deus te ensinou. Por isso você está sofrendo. Só por isso. Mas o que eu disse para vocês, muitas pessoas por desobedecerem estão caídas no meio do caminho. Mas através desta palavra, Deus está levantando pessoas
que estavam caindo, que estavam caídas. E Deus vai levantar você e vai te dar força sobrenatural para você continuar essa caminhada. E através da obediência tomar posse da sua vitória. Porque o segredo, quando eu falo segredo, é a revelação. Ela está aqui dentro. Ela está na Bíblia. O que basta é a gente aceitar o que vem dela. Mas é muito mais fácil aceitar quando o pastor levanta a mão e fala, recebe aí, como se fosse fácil. É fácil quando você obedece a Deus. Mas se torna difícil quando você faz a sua própria vontade. Porque não era para ser difícil. Mas se torna difícil porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria. E quando nós fazemos a vontade nossa e dá errado, aí nós vai e volta até Deus e fala, Senhor, por que que tudo deu errado? Porque você fez do seu jeito. Porque primeiro de tudo você cobiçou com seus olhos. Você amou mais o mundo. E Deus está dizendo, se você amar mais o mundo, o amor do Pai, que é de Deus, não está em você. E não existe nenhum ser humano na face da terra que vai mudar isso. E se tentar mudar, é mentiroso. A verdade não está nele. Não está nele. Quando eu peço para vocês acreditar, eu não peço para você acreditar na minha pessoa. Eu peço para você acreditar na Bíblia que eu estou pregando. Cria na Bíblia. Porque, infelizmente, muitas pessoas são enganadas porque acreditam em homens. Aí a pessoa fica com aquele pensamento, eu não sei mais o que fazer, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Para de seguir homens. Segue a palavra de Deus. Segue o evangelho. Se você seguir a Bíblia, você nunca vai ser enganado. Por isso que eu trago para vocês todo santo dia, às 10 horas da noite, a palavra de Deus. É por isso que eu coloco na tela aqui da live a palavra de Deus. Eu não pego um versículo separado e começo a falar um monte de coisa aqui, não. Porque não é assim. A Bíblia não é um versículo separado. A mensagem não é um versículo à parte. A Bíblia é um capítulo. E se é um capítulo e naquele capítulo tem uma promessa, você pode ter certeza que Deus vai pedir para você ou fazer algo antes ou fazer algo depois. Para você tomar posse daquela promessa. Não é só ler a Bíblia e falar, eu recebo, amém. Não é assim. Se você for ler a Bíblia, você vai entender. Então hoje a gente vive numa situação que as pessoas ficam assim, mas eu não sei mais em quem acreditar. Para de acreditar em homens, acredita em Deus. Acredita na Bíblia. Acredita na Bíblia. E quando alguém ele prega a Bíblia, ele é taxado de maluco. Quando uma pessoa é usada por Deus para ler a Bíblia Sagrada, ele é taxado de louco. Por quê, pastor? Porque ele está trazendo a revelação para as pessoas. Mas as pessoas preferem sofrer com a falta do conhecimento do que receber e aceitar o conhecimento e mudar de vida. Você tem que decidir o que você quer. Se você quer continuar sem sabedoria e continuar sofrendo, ou se você vai aceitar o conhecimento e Deus, através do conhecimento, vai mudar a sua sorte. É você quem vai escolher. É você quem vai decidir. Só depende de você. Só de você. E diz mais. Para terminar essa mensagem, no versículo 17, diz assim, ó. Ora, o mundo passa. Preste bem atenção. O mundo passa, bem como a concupiscência. Olha isso. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Agora, olha o que Deus ele diz. A concupiscência é a cobiça, é o desejo. E a Bíblia fala assim, que esse desejo que nós temos no mundo, pelas coisas que tem no mundo, essa vontade, ela vai passar. Ela vai passar. Ela vai passar. Mas, quando você faz a vontade de Deus, gente,
vai permanecer na sua vida eternamente os frutos. Porque aquilo que Deus te entregar não foi porque você desejou lá fora, foi porque Deus te entregou e você entendeu que aquilo ali era o melhor de Deus para a sua vida. E você entendeu. Porque por enquanto, se você continuar fazendo aquilo que você quer, você está vendo o que você está colhendo. Quando a pessoa ela colhe uma coisa ruim, ela tinha que aprender no erro, mas não. Nós vivemos numa época que a pessoa ela planta algo ruim, ela colhe algo ruim e não aprende nada com isso. Nada. Pelo contrário, ela volta no outro dia e faz a mesma coisa. E sofre de novo. De novo. Então o que você vai ser? A pessoa que vai fazer a vontade de Deus. E aquilo que Deus vai te entregar vai permanecer eternamente? Eu gosto de dar exemplo do relacionamento por isso. Porque quando Deus te der um relacionamento, vai durar para sempre, meu irmão. Agora, se você continuar fazendo o que você quer, eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei, o que eu vejo, o que eu converso com pessoas, é o que está acontecendo. Nenhum relacionamento dá certo. A pessoa entra em um, o outro dá errado. Entra num, dá errado. Entra num e vai tentando, vai tentando. Deus não quer que você tente, gente. Ele quer que você confie nele. Para de tentar. Você já tentou tanta vez? Tenta aprender com isso. Aprenda com isso. Porque se você continuar fazendo a vontade do mundo, você continuar desejando, cobiçando as coisas que estão no mundo, escuta, tudo isso aí vai passar. Vai passar. Mas, se você confiar em Deus e fazer a vontade dele, a vontade de Deus vai permanecer eternamente na sua vida. Onde você vai ter uma saúde abençoada. Você vai ter uma vida financeira estruturada. Você vai ter um relacionamento, uma vida sentimental, um casamento, uma família abençoada. Mas para você receber tudo isso, você vai ter que fazer a vontade de Deus. Ou continuar amando o mundo. E acreditando que o amor do Pai está em você. Porque a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Mas eu acredito, não está. Você quer que o amor do Pai esteja em você? Então deixa de amar e cobiçar e desejar as coisas do mundo. A Bíblia fala que Deus ele tem poder de acrescentar na sua vida coisas. A Bíblia fala assim que o nosso Pai Celeste, ele sabe que nós precisamos de todas as coisas. O que é todas as coisas, pastor? Deus, ele sabe que você precisa de um emprego. Porque através desse emprego você vai ter um salário, que você vai pagar suas contas, que você vai realizar sonhos, que você vai viajar, que você vai ter uma família, que você vai constituir uma família. Ele sabe que você precisa de tudo isso. Mas é ele que vai acrescentar. Lembra quando Deus ele fala que os pássaros, eles não trabalham, não fiam e nem juntam em celeiros. Mas no outro dia, eles levantam pela manhã e está ali o alimento. E ele fala, se Deus cuida assim dos pássaros, imagine nós, homens de pequena fé. Porque é o que a gente é. A gente fala que confia em Deus, mas a gente confia em Deus com o pé lá atrás. Isso não é confiança. Deus ele quer que você se lance. Ele quer que você acredite. Se ele está dizendo vem, então vá. Vá. E Deus vai te honrar. Essa é a fé que eu tenho para lançar hoje sobre o seu coração. Essa é a semente de Deus que vai ser semeada na sua vida hoje. E é essa semente que eu creio que vai dar frutos. E você vai colher vitórias na sua vida. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida.